Agora vou bater um papo com o ex-deputado federal, senador suplente da República, vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão. Bebeto, satisfação mais uma vez te receber aqui, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, meu caro Vila. É uma alegria voltar novamente ao seu programa, falar aos ilhéenses. Minha amiga Aline, que aqui está, meu amigo Neto. Uma alegria enorme estar aqui com você novamente. Vamos falar de política. Bebeto, você recuou por quê? Eu não ouviu ainda você falar sobre esse assunto. Você estava com a campanha, lançou a campanha, organizou o partido, foi para a rua. Claro. E posteriormente você recuou da sua candidatura a prefeito de Ilhéus e declarou apoio à candidata Adélia Pinheiro. Motivo? Veja, Vila, você conhece a minha trajetória nessa cidade e conhece, mesmo que de longe, a trajetória do PSB, partido que renasceu na cidade de Ilhéus com 77 anos de existência e se afirmou na luta política nacional em defesa da democracia e da liberdade, mas também na configuração de governos de progresso sociais, de progresso social. Esse PSB com 77 anos de existência é o mesmo que abriu as suas entranhas num processo de autorreforma, ouvindo amplamente setores da sociedade, desde a academia, a intelectualidade progressista brasileira, ouvindo a militância do partido e pessoas que não são do partido, para reconfigurar o seu programa nacional, o seu programa, para apresentar ao Brasil, portanto, elevadas contribuições para um programa nacional de desenvolvimento que vai desde a reconfiguração do Estado brasileiro até a Amazônia, ponto 4, por exemplo. Então, um longo programa. Eu diria a você, o mais ousado programa que um partido de esquerda tem no Brasil, que contemporaneamente dialoga com os interesses da nacionalidade, que vai os aspectos culturais, a sua dimensão geográfica, a sua diversidade regional, tanto um partido com lastro na sociedade brasileira e com responsabilidade nacional, estadual e municipal. Esse mesmo partido tem em sua trajetória alianças históricas que foram firmadas. Aliança, por exemplo, com o PT em 1989, naquela primeira campanha de Lula, a dura campanha que nós enfrentamos, nós oferecemos um dos melhores quadros da política brasileira, um intelectual de 4 costados, Zé Paulo Bisol, para ser o vice de Lula. Isso. E desde aquela quadra até o ano de 2022, quando foi a última eleição presidencial, nós só tivemos afastados por 2 oportunidades. Uma com a candidatura de Garotinho e a outra em 2014 com a candidatura do nosso querido Eduardo Campos, que lamentavelmente completou-se agora mais um ano do seu passamento, da sua morte naquele trágico acidente. Tanto esse partido, também na Bahia, tem relações históricas. Desde a primeira eleição do Wagner, é engraçado, o partido que primeiro se apresentou naquela campanha do Wagner, se colocando à disposição para construir uma malha partidária capaz de enfrentar a eleição e cravar o resultado que nós alcançamos, foi o PSB com Wagner. Portanto, de lá para cá, nós temos mantido esta relação, porque entendemos 2 coisas. A primeira, nestas alianças, têm sido benéficas ao país. Você veja, no Brasil, nós retomamos o protagonismo internacional, a agenda de desenvolvimento nacional, só de investimentos privados, portanto, direto na veia, investimentos produtivos, só no setor automotivo, 138 bilhões, e não vou falar de outros investimentos. Você pega na Bahia, agora recebeu nota AA, em responsabilidade fiscal, ou seja, em trato dos recursos públicos. E quando você trata decentemente os recursos públicos com um exercício fiscal apurado, sobra dinheiro para investimento. Por isso que na Bahia também a nossa contribuição, PSB e PT, nesta relação, tem feito uma distribuição espacial dos investimentos, garantindo, portanto, uma equação, uma distribuição, mas um desenvolvimento mais equânime da Bahia. Veja a nossa região, quanto recebeu, veja a nossa cidade. Portanto, este fato de disputar a eleição na cidade de Ilhéus não representa apenas uma vontade pessoal do candidato, representa um conjunto de fatores que lhe permitem ser ou não candidato na cidade de Ilhéus. E a par dessas reflexões, eu, obviamente, com a minha pré-candidatura colocada, e fizemos um lançamento, você falou muito bem, um lançamento grande, um lançamento denso,
organizamos o partido e, se Deus permitir, nós vamos eleger, a nossa perspectiva é de três vereadores, a nossa perspectiva. Tanto um partido que tem trajetória na cidade, eleitoral, política, tem acúmulo social. E nós então começamos um debate, já ali no limite da decisão das nossas convenções, compreendendo que a base do governo na cidade de Ilhéus são os partidos que sustentam o governador no estado. E aí vai desde o PSD, né, até o PT, passando pelo PSB. 3 candidaturas postas de um lado. A candidatura do Bento, a candidatura da Adélia e a minha pré-candidatura, as 3 pré-candidaturas naquela ocasião. Nós fizemos um exercício. A fragmentação do nosso campo representaria, portanto, uma oportunidade a mais, já que a oposição, mesmo com as condições e as circunstâncias que levaram uma certa, diria você, uma certa unidade, não é? Ela vive os seus problemas e seus dilemas, que não me cabe fazer juízo de valor, mas ela, de certa forma, encontrou e adotou inteligentemente uma estratégia política que se manteve unificada. Portanto, nós respeitamos os nossos adversários, não tememos, mas respeitamos os adversários. Eu sou dessa escola, de respeitar os adversários. Para mim não há campanha ganha. Então, a par desta realidade, da macropolítica da cidade de Ilhéus, do quadro em que nós estamos inseridos, o PSB viu, portanto, na base do governo, fragmentadamente 3. Começamos a conversar. Onde é que nós temos mais convergência? O que o PSB deixou muito claro, desde o primeiro momento que aqui esteve, que não aceitaria de nenhum candidato a ideia de unidade a partir de si, a partir do seu conceito, a partir dos seus interesses. Para nós, mais do que o nome, Aline, era fundamental trabalhar um programa para a cidade. Que programa nós queremos para a cidade? Porque o nome pelo nome não revela, né, o desejo, né, da sociedade em relação àquela ela precisa que seja superado na nossa cidade como desafios históricos. Então, diante desta realidade, conversamos com o PT, conversamos, é verdade, com o senador Wagner, conversamos com muitas lideranças, né, para ver se haveria, portanto, uma convergência entre nós, dizendo o seguinte: o que vale para o PSB, enquanto método de apuração para se chegar ao resultado, deve valer também para o PT. E qual foi o primeiro desafio? Nesta totalidade que compõe a base do governo, que são as 3 candidaturas, primeira coisa, qual é a política de alianças? Até onde vai essa política de aliança? Para deixar claro. Sim. Então foi o primeiro desafio convergente que nós tivemos, é que a nossa política de alianças não iria para uma aliança com Mário e o seu candidato. Primeiro desafio, primeira convergência. Se não vai, e nós temos clareza das razões de não ir e não estabelecer esta aliança, já temos um primeiro indicador muito claro sobre o que nós desejamos para a cidade. Segundo elemento, qual é o programa possível, construído com uma escuta social com o nosso povo, que aponte os desafios históricos, valores desses programas e diretrizes para uma gestão pública, para uma gestão republicana, transparente, que coloque desafiadoramente no centro dessa política o controle social nessa relação político-administrativa com a sociedade. Então, esses desafios têm convergência? Tem convergência. Qual é outro critério, então? Outro critério é analisar o que revelam, portanto, as pesquisas. Bom, mais do que ser um nome e me permitir fazer uma corrida a qualquer custo, uma eleição pela eleição, eu tenho amor à minha cidade. Eu tenho respeito à minha cidade. Eu tenho respeito aos valores que carrego comigo ao longo da minha vida, que é de construir espaços que permitam ao povo ser melhor tratado. E nessa circunstância, então, com os dados que nós apontamos, alguns indicadores, com pesquisa interna, né, para consumo, revelando dados importantes, nós chegamos à conclusão de que, mais do que fragmentar a nossa base e oferecer aos nossos adversários a oportunidade, nós deveríamos fazer uma aliança. E, de fato, fizemos uma aliança à luz do dia, uma aliança em que eu tive a clareza de reunir toda a militância do partido, amigos, os apoiadores do partido. Aqui esteve a deputada federal Lídice da Mata, a deputada estadual Fabíola Mansur, dirigentes nacionais do partido, que havia uma aposta do nosso presidente nacional do partido como prioridade. Conversei com ele e resultou, portanto, nesta convergência, de a gente analisar o que era melhor para Ilhéus. O que é melhor para Ilhéus? É Bebeto levar essa candidatura a qualquer custo ao limite, ou a gente ter clareza de que para ter uma vitória, não minha,
não de Adélia, mas uma vitória para o povo da cidade, que trate dos temas que são caros à vida da nossa gente, desde a educação, saúde, transporte, mobilidade, área rural. O que fazer? Juntar, porque eu acho que é melhor ganhar juntos do que a gente se aventurar, né, numa irresponsabilidade futura. Tanto esses elementos pautaram a nossa decisão muito clara, transparente, que levei ao povo de Ilhéus, levei ao meu partido, que resultou, portanto, nesta nossa aliança. Veja, aliança não é sujeição. Enquanto o prefeito desejava sujeição dos candidatos, aqui nós tratamos como uma política de alianças, com o que é que Bebeto pensou sobre a cidade de forma colaborativa para estar no programa de governo. Isso aqui. O que é que a Adélia pensou? Isso aqui. Como será a gestão pública, por exemplo, em relação ao sistema? Nós não temos um sistema que possa gerir e que possa dar transparência aos atos de gestão pública na cidade. Se fala tanta inovação, se fala em tanta coisa, mas você olha o prédio público, não tem sequer conectividade. Não tem um sistema para gerir a máquina pública, para dar transparência. Comprou medicamento, está ali no almoxarifado, tanto de medicamento, distribuiu tanto. A merenda escolar chegou quando? Está onde? Localizada, para qual escola? Você vai pegar as nossas crianças, as matrículas são feitas manualmente, não tem um sistema que integre. Você vai nas filas aqui de atendimento dos postos de saúde, não tem nada de atendimento. Tem o SIGA hoje, tantos sistemas. Ou seja, nós queremos dar um passo à frente, pensar numa cidade que tem essas potencialidades que você muito bem, todo dia fala das potencialidades de Ilhéus, dessa riqueza e abundância natural que nós temos, da riqueza humana que nós temos. Nós temos centros de pesquisas e inovação fundamentais que não precisam ficar ao largo da gestão pública, eles têm que estar presentes colaborativamente, indicando caminhos para uma criatividade. Por exemplo, uma solução inovadora que se precisa fazer nas liberações construtivas da cidade é que você tem que fazer ela com sustentabilidade ambiental. Você tem que chamar os empresários para conversar, ter soluções ambientais para as novas construções da cidade, dialogar com a cidade. Então, eu penso que esses elementos, conjuminadamente, produziram um encontro entre, além de que a Adélia, eu já a conheço há muito tempo, a Adélia, eu sei da sua gestão pública durante muito tempo, da sua seriedade e conduta política, né? E ela sabe da minha conduta. Portanto, esses elementos confluidamente apontaram para que a gente tivesse a construção de uma unidade, né, deste campo nosso, eu digo deste campo do centro mais à esquerda, e é claro que não é este campo só, nós estamos agregando os setores os mais importantes na cidade, e eu acho que esses foram os fatos mais relevantes que conduziram a nossa aliança. Bebeto, você será o candidato a deputado caso a Adélia venha a ser prefeita de Ilhéus? Isso foi discutido, o partido discutiu isso. Certamente o partido vai, caso a Adélia venha a ser prefeita eleita, é óbvio que o partido vai colaborar com a administração de Adélia. Mas e você, vai ficar sem mandato? Porque seu mandato termina agora, esse ano, dia 31 de dezembro. Vila, você é muito inteligente. Você, na coletiva de imprensa realizada pela nossa candidata, você formulou a mesma pergunta e ela publicamente respondeu. Então, vou fazer das palavras... Mas eu não fiquei satisfeito com a Mas eu vou falar das dela, palavras não. dela. Tô só avisando logo. Não. Eu vou fazer das palavras dela as minhas palavras, tá certo? Quem faz política, e o nosso desejo é que a partir de Ilhéus, ontem no Jornal à Tarde me perguntaram isso, desculpe eu até citar. Não, claro, fique à vontade. De que Ilhéus tem boas, importantes lideranças, já teve papel destacado na liderança do Estado, né, na liderança política, mas que lamentavelmente sofre uma certa, um estrabismo na nossa cidade política de se perder em relação ao que é central, a centralidade de uma gestão e de uma liderança pública com patrimonialismo, por exemplo. Então, ele disse, Ilhéus precisa retomar este protagonismo, né, como um líder que já foi no Estado, líder regional. E ela disse, você respondeu muito bem, que a partir de Ilhéus nós vamos construir soluções de representação para o cenário do Estado e para o cenário nacional. Eu acho que para mim e para todos nós basta que necessariamente nesta nossa negociação, nessa nossa aliança, não está presente 2026, porque eu nem sei se estarei vivo em 2026, nem sei o que vai acontecer em 2020, mas como homem público, obviamente que esses temas foram tratados com a devida responsabilidade do que representa Ilhéus para a Bahia e para o Brasil. A partir de Ilhéus,
Ela começa a resposta a partir de Ilhéus. Então significa dizer que o candidato a deputado sai de Ilhéus, né? Eu espero que seja isso, a partir de Ilhéus. Até porque o partido, e aí a candidatura de Adélia tem o apoio de vários deputados federais, Sim, de claro, vários deputados estaduais, e obviamente esses parlamentares que hoje apoiam vão querer algum quião do apoio dela, caso ela venha a ser prefeita de Ilhéus, com a estrutura, né, que um prefeito, que uma prefeita pode dar a uma candidatura a deputado estadual. Você está muito tranquilo em relação a isso, né? Está muito seguro, porque você já passou por uma, e aí nós conversamos aqui quando você disse, não, porque eu conversei com eles e o compromisso era que ele me apoiasse. E aí a coisa mudou da noite pro dia. Então é aquela história, minha mãe dizia que gato escaldado de água quente... Tem medo de água fria. De água fria. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas veja, eu acho que são condutas políticas distintas, né? Nós não podemos colocar a política num balaio geral. Não, obviamente, claro que não. Tem pessoas que se comprometem, mas não são capazes de entregar aquilo que apalavrou. Tem outras pessoas que não precisam nem se comprometer. Mas no primeiro o momento seu compromisso você de trajetória veja. Não é na promessa, não. Acreditei no acordo político. No acordo político, é isso? Político. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, uma coisa é você fazer com alguém que você não tinha trajetória e que não foi um acordo somente comigo, reconhecido pelo Estado, ele próprio posteriormente reconheceu. Sim. E neste caso de Adélia, nós temos um compromisso primeiro com a cidade. E a Certo. partir da cidade pensar as formas de representação da cidade. Eu estou muito tranquilo e, aliás, necessariamente para fazer política, eu tenho que estar somente em mandato. Você sabe que eu sempre fiz política sem necessidade de mandato, na direção de partido, na executiva de partido. Agora, no meu caso especificamente, que estou acostumado a ter mandato, obviamente que independente dessas circunstâncias, eu vou pensar com o meu partido em 2026 com muito carinho. Com muito carinho. Isso é parte, portanto, de uma trajetória que eu sempre tive e terei, enquanto vida tiver e forças tiver, né, para fazer política. Então, vamos separar o joio do trigo, porque uma coisa é o joio e outra coisa é o trigo. Muito bem, diga, Aline. Você foi o segundo pré-candidato na época que tirou a pré-candidatura, foi o segundo. Primeiro foi Macris, depois você que retirou a pré-candidatura para apoiar a Adélia. Nesse tempo, até ela lançar a vice, não foi discutido o seu nome para ser vice-prefeito? Vice na chapa? Não, olha, importante isso. A Adélia e eu fazemos política com a rota muito clara. A política tem que ter uma rota clara. Não deve restar dúvidas naquilo que você está construindo. O primeiro elemento que nos conduziu foi o programa. Depois a convergência na política de alianças. E os outros fatos que já relatei aqui. Na construção, obviamente, quem faz a política olhando os dados da macropolítica, eu diria até a arquitetura política da cidade, e que deseja trabalhar para ganhar a eleição, não pode se envaidecer ou se colocar em primeiro plano. Nesse sentido, analisando quem são os nossos adversários de trajetória e de projeto na cidade, muito claramente, nós tínhamos duas condições. Farinha com farinha não faz farofa, né? Você sabe, pão com pão não faz sanduíche. Então, era preciso novos ingredientes para que a gente pudesse gerar, além do fato político, um adensamento daquilo que a população tem dito muito claramente, né, que quer um governo que possa conduzir as mudanças na cidade com base num programa robusto. Então, disse, bom, aqui nós somos do mesmo campo. Nós precisamos trazer gente que seja de uma outra base, que tenha uma outra candidatura. O resultado da construção do nome Augusto envolveu múltiplas conversas, porque Augusto também tinha uma pré-candidatura, era pré-candidato a prefeito. Augusto estava no bloco da oposição inicialmente, né, considerando inclusive a sua trajetória no bloco da oposição, mas pontualmente. Mas a trajetória maior do Augusto é no campo de centro-esquerda, como dirigente sindical, como militante de uma agenda cidadã, como vereador na cidade. Então, entre você ganhar a eleição, ter a necessidade de olhar que é preciso adensar a sua candidatura
e você fazer muxoxo no processo eleitoral, dizendo como garoto birrento, eu sou alguém que pensa a política muito amplamente. Se não fosse assim, você me cobrou isso algumas vezes, eu não teria, naquela ocasião de 2018, eu não teria feito o acordo para ser o primeiro suplente de Jacques Wagner numa compreensão da macropolítica do que aquilo representaria para nós se Lídice saísse sozinha com a sua pré-candidatura autônoma para concorrer como senadora. O que isso resultaria de impacto para a nossa chapa proporcional, à federal e à estadual. Haveria uma diminuição. Então, neste caso, eu quero agregar. Eu sou um homem da soma, não da subtração. Eu construo pontes, não destruo pontes. Nesse sentido, o jogo que nós fizemos era o jogo de Augusto deve vir para cá e todos os esforços. Eu, por exemplo, falei com o Zé Carlos Araújo várias vezes. Falei com o Fernando, falei com muita gente. Falei com Augusto, 2 horas de conversa com o Augustão na casa dele, quando ele ainda estava pré-candidato e eu também, fazendo leitura de cenário na cidade de Ilhéus. Então eu tenho muita tranquilidade nesse aspecto, porque o PSB se sente confortável, está absolutamente representado pela candidatura de vice de Augusto como fruto de uma conversa, de uma convergência e, sobretudo, de medida coletiva que nós adotamos para ter uma chapa competitiva como a que nós temos, Adélia e Augustão. O que te deixa contrariado, Bebeto, na política, exatamente? O que me deixa contrariado na política, meu caro, é a falta de caráter das pessoas. Eu vi você em alguns discursos bem chateado, né, em alguns momentos. Falta da palavra. A política só tem uma... Olha, eu aprendi na vida privada. Eu nunca fui para o serviço público, você sabe. Comecei minha atividade nas fábricas de cacau aqui. Nunca fui da vida do serviço público. Um período muito pequeno foi de serviço público. Mas aprendi, né, que você precisa construir consensos e ter palavra naquilo que você, em qualquer área que você faz. Quando eu mudei para essa atividade, quando eu participei da atividade sindical, eu comecei a negociar, e aí negocio com os maiores empresários do país, conheço os investimentos, essas coisas todas, enfim. E uma coisa que eu sempre fiz é o seguinte, chegou a um limite. Um exemplo claro, eu fui para Pernambuco, Eduardo Campos me chamou em 2014. A refinaria que lá estava construindo tinha 60 mil homens, paralisou a obra, ninguém conseguia chegar a nada. Os trabalhadores pediram, Bebeto tem que vir aqui, tem que vir Bebeto, só aceitamos Bebeto, eu saí e fui para lá. São as maiores fotos depois de Lula. Cheguei lá, pedi... Coronel de polícia, me reuni, comandante de polícia, me reuni com o Ministério Público do Trabalho, Tribunal do Trabalho, me reuni com Eduardo Campos, me reuni com Marcelo Odebrecht à época, com Zé Sérgio, que era o presidente da Petrobras, que era um investimento de bilhões e bilhões e bilhões. Gabriele, não é isso? Zé Sérgio Gabriele, bilhões. E fui conversar com os trabalhadores. Coesionei com os trabalhadores uma greve que ninguém conseguia, porque a palavra e a confiança em mim, que os trabalhadores têm, é algo inarredável pela minha prática cotidiana. Os empresários de igual forma, a palavra, Bebeto apalavrou, a gente sabe que cumpre. Eu cumpro isso. Então a palavra tem um valor enorme para mim. E na política é muito maior. Na política você chega no Senado, eu fui vice-líder durante os 4 anos, cheguei a ser líder. Quando apalavrava no colégio de líderes, você está palavrado. Quando você no plenário fazia alguma emenda e consultava os líderes, está palavrado, não estava escrito, está palavrado. Bom, se você apalavrou, mantenha a sua palavra. Porque jabuti fora do bando é comida fácil de leão, é comida fácil de onça. Então, essa é a expressão mais acabada que tem na vida política. Então, a palavra é fundamental. Quando o sujeito não cumpre a palavra ou o acordo firmado, ele não é digno de merecer a confiança nem da pessoa com quem ele acordou e muito menos da sociedade. Então, eu acho que isso é fundamental. Isso me deixa irritado na política, porque eu posso ficar amarelo para fazer o acordo. Eu posso ficar vermelho para fazer o acordo. Agora não vou amarelar para cumprir. Então, isso é fundamental. Então, sem isso, nós vamos aí para Lesoto, terra de ninguém. Então, portanto, eu acho que essas são condições assim, que me deixam, eu não diria chateado, mas me deixam irritados, é irritado a palavra, com esse tipo de comportamento, porque ele não vale na sua casa. Você faz a palavra com seu filho, um acordo, você tem que cumprir, senão você perde sua autoridade de pai. Você perde sua autoridade de pai. Você pode até dizer, olha, não dá para cumprir agora, mas vou cumprir o acordo, mais tarde eu faço. Tem um aqui que me olha, está aqui eu me olhando. Faz o acordo, tem que cumprir. Se não dá naquele tempo,
reconduza a negociação, mas cumpra aquilo que você acertou. Então, na vida é assim, amigo. Na vida é assim. Então, na política é muito mais exigente, inclusive, do que a própria vida. Porque aí você lida com múltiplos interesses, pessoas distintas, mas, fundamentalmente, o maior interesse é o interesse da cidade, o interesse do nosso povo. Por isso, as razões de, às vezes, você dizer, está chateado? Não, estou irritado com certos comportamentos. E eu não me irrito facilmente. Já vi várias vezes que você está zen. Eu não me irrito facilmente. Porque eu acho que esse lugar de irritação é lugar de quem não tem segurança com aquilo que faz, permanentemente. Agora eu irrito com a conduta do outro, não com a minha própria segurança. Porque quando o outro falta a palavra, o problema de caráter não é meu, é do outro. Então a gente não pode tomar aquele problema que o outro comete com você como sendo seu. Então esses são desafios que eu carrego na minha vida e essa é uma irritação que casualmente eu tenho, porque com todas as pessoas que eu firmei compromissos e tenho relações políticas, são pessoas com conduta política irretocável, como é a Adélia. Muito bem, a Adélia esteve no Teotônio Vilela, disse que vai construir creches no Teotônio Vilela. No plano de governo de Adélia fala em acesso com asfalto na zona rural de Ilhéus. Você acha que dá para cumprir a palavra? Veja, a Adélia é uma... E você tem 2 pontos só, tem várias coisas do plano de governo dela, obviamente. Tem valores, né? E tem diretrizes ali no plano de governo de Adélia, que você olhar ali valores e diretrizes, que é importante que a gente observe, ela tem como centro, né, essa relação dialogada com a sociedade e o controle social sobre os atos de governo. Esta relação está no centro, portanto, da política do nosso plano de governo, que é gestão e ação político-administrativa construída dialogadamente com a população. Esta relação não pode ser uma relação, como eu ouvi alguns dizerem, sempre ouço dizer, é do palácio para as ruas. Não é do palácio para as ruas, né? É construído com o povo, porque o palácio não está acima do povo. O povo é que nos conduz ao palácio. É uma inversão que eu vejo alguns dizerem. Então, neste caso, as diretrizes que estão ali assentadas são muito claras. E é possível creche. As pessoas têm uma dimensão de que creche é repositório de crianças. Não, gente. Creche é educação. É um espaço de educação. Educação na primeira infância, na idade certa. E na creche é preciso você entender que ali, as crianças na idade certa, você vai ter não só as crianças típicas, você vai ter crianças atípicas também, que esse é um desafio que nós temos na educação, com todo tipo de transtorno, TEA, TDAH, e é preciso a gente ter uma educação que leve em consideração que essas crianças precisam ter cuidados mais efetivos. Não dá para você deslocar uma criança com TEA, e aí eu tenho discutido isso muito, e isso ela também tem discutido, isso foi fruto de um debate que eu fiz com ela. A criança com TEA está na creche. Ali tem que ter fono, ali tem que ter fisioterapeuta, ali tem que ter um neuropediatra, porque essas crianças normalmente, quando você desloca barulho, som alto, as deixa irritadas. Eu fui visitar um centro de referência em educação com inclusão para todo tipo de transtorno das nossas crianças, que estava na minha proposta dialogadamente, mas eu fui visitar em Recife, porque além da creche, você tem que ter um centro de referência. Hoje nós só temos, por exemplo, para crianças com transtorno aqui, só temos uma neuro na cidade de Ilhéus. Então, acho que creche é possível. Tem um programa do governo federal, é possível fazer. É possível aqui a gente construir a quantidade de creches que estão no programa e atender as nossas crianças. Atende as nossas crianças, mas também atende as mães que precisam deixar os seus filhos num lugar seguro, com equipe multidisciplinar, cuidando das nossas crianças, com alimentação para as nossas crianças, com cultura, com recreação, para que essas nossas crianças possam ter, nessa idade certa, um desenvolvimento cognitivo capaz de ser alguém que mais à frente ela cresça o suficiente, né, para que a gente tenha menos problemas no futuro, dando às nossas crianças a educação na idade certa. E eu estou colocando essa questão das crianças atípicas, porque é uma questão que me preocupa, né? Me preocupa permanentemente. Ontem eu estava com uma pessoa, por exemplo, no estágio 3, né, é uma criança com TEA, e aí é não verbal. Você pega uma criança dessa, tem gente de 17 anos, são verdadeiras prisões que as crianças ficam, já até adolescentes, porque não tem atendimento na cidade. O estágio, estou dizendo, conhecida, 180, 188,
porque tem outros que não conheceram ainda, porque a família, ela não tem o preparo e o conhecimento técnico necessário para identificar o que é que aquela criança tem enquanto transtorno. Portanto, eu acho que são elementos fundamentais a um programa que visa a gente. Então, as creches, eu entendo ser possível você entregar com responsabilidade. Nós não vamos colocar no programa de governo aquilo que nós não sejamos capazes de entregar. Nós temos um valor que é um valor republicano nesta relação. Segundo, em relação às estradas. Em 4 anos, gradualmente, eu lhe disse aqui numa das entrevistas, que em 4 anos é possível fazer. Veja, a conta é fácil, gente. Basta pegar quanto eu pago de máquinas contratadas para o interior para fazer patrulhamento. Quanto é que eu pago anualmente? Você paga 20, 25, 30 milhões de reais. Em 4 anos são 120 milhões. Você tem uma técnica construtiva importante hoje, que são as estradas ecológicas. Portanto, muito com durabilidade, com um preço muito menor, enquanto o asfalto, não vou falar CB o quê, não, o asfalto, você faz com base e subbase, para você abrir, dá em torno de 3 milhões e meio o quilômetro. Você vai fazer base e subbase com um asfalto ecológico que impacta quase zero ao meio ambiente, você vai fazer com menos de 300 mil quilômetros. Ora, gente, é preciso pensar. Além disso, há linhas hoje diretas do governo federal que também ajuda nesse processo que ele chama de estradas produtivas para as estradas vicinais, que vão conjuminar com esse esforço que nós vamos fazer na cidade. Se nós não integrarmos os distritos, o interior, a sede, nós vamos continuar nesse isolamento que vive a nossa população em matéria de transporte, em atendimento à saúde, para salvar vidas, né, para gerar na produção da agricultura familiar, o transporte da sua própria produção para o seu sustento familiar. Essas são condições que o programa trata com centralidade, mas também com equilíbrio, porque nós não somos daqueles de propor aquilo que nós não podemos fazer. Então, o programa de Adélia está tratando claramente, de Adélia não, nosso, o programa da cidade está tratando claramente desses aspectos como aspectos fundantes à própria vida da cidade e à integração da sede do distrito. Muito bem, falando da construção civil agora, como é que está a questão da construção da ferrovia Oeste-Leste? Trocou de empresa, é isso? A empresa que estava aí encerrou o contrato, acabou o contrato, como é que está, Bebeto? Está acompanhando isso? Olha, eu estou acompanhando, eu fui recentemente aos 65 anos do Cinicom em Brasília, convidado pelo presidente nacional, lá estavam os pesos pesados da construção pesada infraestrutura no Brasil. Tive a oportunidade de conversar com muitos deles, né? Com o presidente. Estava também Marcos Cavalcante, que é da PPI do governo federal, representando o Rui Costa. Estava o secretário executivo do MIDIC, né, representando o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente da CNI, Alban, né, e eu estava lá, né, como alguém que tem uma relação, um trânsito nesse setor e que compreende muito bem, porque assim agir no Congresso Nacional, com a agenda setorial nossa, que é um setor importante, Vila, para a atividade econômica no Brasil. Você olha assim, a China, em 2008, na crise do subprime, né, que gerou aquele craque global, e que Lula dizia aqui que era marolinha, eu lembro disso. Não atingiria porque ele fez reservas cambiais importantes no Brasil. A China fez uma política anticíclica com a infraestrutura. Eu estive na China nesse período. E política anticíclica. Qualquer país do mundo. Os Estados Unidos, no grande craque em 1929, ele fez, portanto, política anticíclica com investimentos em infraestrutura. Portanto, a infraestrutura no mundo e no Brasil, eu digo sempre, primeiro é uma mesa de ensaio para a sofisticação dos diversos setores da atividade econômica brasileira e no mundo. Segundo, ela é integradora de soluções, integra soluções. A engenharia brasileira, ela é integradora de soluções. E no mundo é assim a construção pesada. E o terceiro elemento, ela tem uma densidade participativa, por exemplo, no Brasil, a densidade participativa no PIB brasileiro do setor da construção, em 2008 era da ordem de 10%. Num PIB de 3 trilhões de dólares, a movimentação na cadeia produtiva era 300 bilhões de dólares anual. Na formação bruta de capitais nesse país, você vai observar que tem uma participação extraordinária. O setor da construção, ela produz externalidades que nem sempre são sentidas
por determinados setores. Por exemplo, você constrói o metrô de Salvador, aquele metrô é importante, mas quais são as externalidades produzidas? É um transporte de alta intensidade para quem? Para a população. Você constrói um aeroporto, o aeroporto gera externalidades positivas para a atividade econômica, para a social, para o turismo, etc., porque você integra uma série de atividades. Então a infraestrutura é a base em qualquer país de organização, né, de qualquer país, da sua atividade, da integração econômica, social, da logística, etc. A Bahia, e nós aqui, graças a Deus, os governos sucessivos de Wagner, de Rui e do Jerônimo, têm trabalhado. A ponte, por exemplo, vai sair. A ponte vai sair, Salvador Itapariga. Vai abrir um corredor no sistema viário do Oeste. Finalmente também. Vai sair, abrindo o corredor ali entre Itaparica e Ilha, a duplicação que sai na primeira fase até o Santo Antônio de Jesus, que se incorpora a retomada agora, que eu estou acompanhando, da indústria naval, ali de Maragogipe, da enseada naval, eu estou acompanhando. Faremos ali algumas balsas no contrato feito com a JIF, que tem um contrato de vai ser quase 1 bilhão para retomada ali. Portanto, eu tive já reunião com diretores, devo ir ao Rio de Janeiro para conversar. Porque eu acompanho, né, Vila, esses projetos econômicos da Bahia, todo assim, do nosso setor. Então, a BAMI, na esteira desse desafio da infraestrutura e logística para a nossa região, ela foi saudada de forma muito efusiva por toda a população. Eu digo sempre, nós fizemos um acordo da sociedade para recebê-lo, para receber. Que acordo é esse? Quando nós liberamos, né, o IARIMA, ou seja, o estudo de impacto ambiental, e aprova esse estudo, né, estabelece condicionantes socioambientais, é uma autorização da sociedade, às vezes até perdendo uma parte do seu ativo ambiental, para que aquele negócio se instale na cidade. E ela apresentou um plano de investimento largo. Mas esse plano inicialmente estava ancorado em construção de ferrovia pelo governo federal. Os anos se passaram, nós estamos aqui há mais de 13 anos, desde 2011, há mais de 13 anos. A BAMI se reconfigurou, fez aí uma associação com investidores do Cazaquistão, trouxe para todos nós a possibilidade de manter os investimentos de maneira mais elevada, anunciou aqui a retomada da obra, né, de forma que alegrou a todos nós, sobretudo o lote 1 e 2. Foi licitado esse lote 1 e 2 por 1 bilhão e 100 milhões de reais, portanto ganhou o TCR-10, que é formado inclusive por uma empresa chinesa, a CREC, mais uma outra empresa, que é uma empresa brasileira, chamado TCR-10, para o lote de 160 e poucos quilômetros, que saindo de Ilhéus até a cidade de Jequié. E ela autorizou o início da obra. A primeira fase não se completou, de Ilhéus até Uruçuca ainda. 43 quilômetros mais ou menos de supressão vegetal, dos quais apenas de terraplanagem você tem em torno de 30 quilômetros de terraplanagem. E neste período, entre a retomada e o estágio atual, nós tínhamos em torno de 1.000 trabalhadores, quase 1.000 trabalhadores no consórcio TCR-10. Tivemos um primeiro problema, né, apresentado pelo consórcio construtor, de que deveria repactuar o trecho concedido pela BAMI, foi um trecho integrado, então a obra deveria sair de um trecho integrado, de uma construção integrada, sim, para parcialização da obra. O que isso representa dizer? Você poderia tocar o trecho de 160 quilômetros, porque tinha dinheiro. Quando nós percebemos em dezembro, aí teve um problema, janeiro, o sindicato, então, lá, eu liguei para o pessoal todo, o que é que está acontecendo? Algumas demissões. Não, uma redução, porque a BAMI, como é que ele disse? A BAMI recompôs o contrato, ao invés de ser contrato integrado dos 160 quilômetros, vai ser parcializado. Ela vai agora autorizar a cada 2 meses a liberação de um trecho. Como é que é isso? 2 meses a liberação de um trecho? Isso é o quê? 20 milhões, 25 milhões? Fracionou. Então, isso não vai dar certo. A primeira medida, demissão de 200 trabalhadores. Fez um ato de protesto, etc. E exigimos da BAMI que viesse a público dizer qual era o seu plano de investimento, porque a cidade não estava
e a região não poderia estar sujeita a um passa-moleque, porque ela tinha obrigações na região para dizer qual é o seu investimento, já que é um investimento privado, e ele se comprometeu com a região. A Bamin escorrega para lá, escorrega para cá. Nós fomos procurar no governo federal. Chega março, a mesma coisa, abril, em junho, isso começou a aprofundar muito mais. Em junho vai uma crise aqui, outra crise ali. Fui saber, então, mais pormenorizadamente a que devia aquela situação. Bom, a Bamin, com dificuldades, alegou duas coisas. Uma, que o investidor vive problemas em função da guerra entre a Rússia e o país... A Ucrânia. A Ucrânia, que afeta ali próximo do Cazaquistão, que isso está afetando o fluxo deles. Segundo, isso tem um impacto direto, né, no equilíbrio econômico financeiro da própria empresa, que passou a diminuir e não ter os recursos necessários. Terceiro, que a empresa estava fazendo uma conversa com a Vale do Rio Doce para obter um novo acionista ou a transferência das ações completas para a Vale do Rio Doce. Bom, nós esperamos e a indicação que eu tinha é que até o dia 30 de julho esse acordo se concretizaria, né? Bom, eu estou falando histórico para dizer das nossas preocupações, se concretizaria. Julho não se concretizou no dia 30 e a notícia que nós recebemos, inclusive tem um documento que nós fizemos publicamente e mandamos, a notícia que se concretizou foi a notícia de saída da TCR-10, ruptura do contrato da TCR-10, e foi uma empresa nova, a Prumo. A TCR-10 estava fazendo construção. Portanto, quando ela sai, quebra o contrato, porque não tem o recurso para manter o contrato mais. Vem uma outra empresa, a Prumo, que não vai fazer construção. É apenas manutenção, ou seja, manutenção das vias que já sofreram supressão vegetal e que tem terraplanagem. Então, é manutenção. Então, manutenção é manter o que está feito. Ela não vai avançar na construção da obra. Isso representa, portanto, uma estagnação temporária, na minha opinião, temporária, do avanço físico da obra, de conclusão do trecho integrado, e com problemas e reveses para a atividade econômica da região, para o emprego, para a renda. É porque acaba gerando demissões também. Gerou, né? Agora gerou as demissões de todos, gerou demissões. Se nós tínhamos 500 trabalhadores, 500 foram demitidos e a Prumo, que é a nova empresa, vai contratar ali 90, 100 pessoas para manutenção somente. Ou seja, parou a atividade, vai parar a atividade. Isso tem consequências, né? Consequências muito graves, porque a Bamin precisa e deve dar explicações públicas do que está acontecendo. Como ela não dá, o governo do Estado... Como ela não dá, o governo do Estado está agindo, o governo federal também está agindo, para evitar que essa tão importante obra para Ilhéus, ela tenha essa interrupção. Que é de interesse do governo federal e do governo do Estado. Então, o que é que eu tenho de informação? Bom, nesse sentido, a negociação que está se adotando com a Vale tem, obviamente, a participação do governo do Estado para a construção da solução, do governo federal através da Casa Civil, né? Eu conversei com Marcos Cavalcante, que é a PPI, que está conversando e pondo em marcha este assunto com celeridade que ele merece, com a celeridade que ele merece. Mas eu também apresentei algumas preocupações. E aqui eu quero dividir com você. Aliás, 2 pessoas apenas trouxeram essas preocupações. Isaac Albagre, faça-se justiça, e eu que tenho reiteradas vezes batido nesse tema. Por quê? A Vale é uma gigante que nós temos da mineração, ou seja, no Brasil. É uma gigante que nós temos, uma gigante global, né? Uma gigante global, a Vale do Rio Doce. A Vale tem suas minas, né? A Vale tem um porto próprio, Eu tenho preocupações porque se a Vale assume o controle acionário sem que haja uma exigência clara de que assumir representa manter integralmente o projeto, primeiro projeto nosso, até a mina de ferro Caetité, manter o projeto de integração, que aí o governo do Estado o federal está entrando na jogada, que vai de Caetité a Barreiras, autorizou, portanto, essa fase até Barreiras, e você vai integrar, entrando por Mara Rosa, a Fico, no centro-oeste da Bahia, para integrar a Norte-Sul, fazer um grande corredor que você tem logístico do Brasil para integrar o Porto de Ilhéus, que ganha escala o Porto de Ilhéus nisso. Bom, minha preocupação, que eu disse a ambos,
e disse ao governo, disse à Casa Civil, disse também aqui, e disse a alguns interlocutores do governo, que mesmo que haja transferência do controle acionário, se não tiver a exigência, a Bamin pode se dar, a Bamin não, a Vale pode se dar o luxo de dizer, não, eu tenho um porto próprio, para mim é muito mais fácil economicamente e viável economicamente da mina de ferro para onde eu estou, em Vitória do Espírito Santo, fazer um outro traçado, Vitória não, antes de Vitória, pegar e fazer, portanto, toda a transferência da produção para esse meu porto privado, isso será muito ruim. E arquivar o projeto. E arquivar o nosso projeto. Como o governo federal está muito atento, o governo estadual está muito atento, não há, pelo menos o que eu vi, e que não há a possibilidade, né, de ocorrer isso, porque a exigência Mas a Vale ainda não assumiu o compromisso. Não, mas a Vale está negociando. Está negociando. Está negociando. Ela está quase há 5 meses dentro da Bamin, e para fazer uma transação dessa, o cara tem que fazer o levantamento de quantos milhões de toneladas eu tenho, do que isso representa em termos de custo do transporte, porque, por exemplo, o mineroduto, eu que negociei, tive com a SAM, que tem interesse em fazer o mineroduto saindo de Gramongol, lá em Minas Gerais, até Ilhéus, no Porto Sul, eu fui 5 horas de conversa, o único que sentou com ele fui eu, 5 horas de conversa, para entender o projeto e a sua viabilidade econômica, por exemplo. Os chineses me disseram, Beto, olha, nós temos 3 bilhões e meio de toneladas, 3 bilhões de toneladas de minério. No entanto, o nível de pureza exigido pelo mercado internacional é de 60%, mas o nível de pureza da nossa mina é de 20%. Bom, se é de 20%, vocês vão ter que fazer uma indução para chegar a 60%. Isso vocês vão comprometer parte da jazida existente. Como é que vocês vão fazer isso? E qual o equilíbrio econômico que você tem entre investimento, essa relação investimento-retorno, já que você vai utilizar uma margem de 20 para 60, você vai ter, portanto, 40%, que resulta em 1 bilhão e menos, quase 1 bilhão e 200 a menos da jazida existente. Isso tem viabilidade econômica? Ele me mostrou o projeto lá 5 horas, onde ele vai construir barragens, os 12 municípios da Bahia onde passa o mineroduto, como ele chega a Ilhéus, as bacias estacionárias que serão feitas, né, não é a montante, é a jusante, a montante e a jusante, né, que ele vai fazer um ajusante, não a montante, porque tem aqueles problemas que hoje há, a UCG, a gente tem uma exigência de segurança muito maior. Então, ele disse, Bebeto, esse projeto aqui é fundamental, nós vamos trabalhar, e vamos trabalhar tanto que a CBPM já assumiu esse projeto, está negociando esse projeto para ser uma licença integrada entre Minas Gerais e a Bahia, e que ele quer desembolcar em Ilhéus. É um projeto de 5 bilhões de dólares. Né? Ilhéus seria, por exemplo, em torno de 950 a 1 bilhão de dólares que eles faziam, e com fábrica de pelotização, porque não é só exportar. Eu até sugeri a eles, já que vocês vão fazer isso, vamos pensar a economia de Ilhéus, você vai fazer, agregar valor ao produto com uma fábrica de pelotização, e vocês só fazem exportação para a China. Nós temos a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, que pode ser um espaço de ocupação e de integração nessa logística, porque está próximo do Porto Sul. E vocês vão exportar algo já mais acabado, com valor agregado maior. E vocês vão ter também aí o rebatimento tributário necessário para o negócio que vocês querem fazer e vão fazer, já que exportam diretamente para a China. Veja que eu pensei esse nível de conversa, onde eu cheguei nesse nível de conversa. Aí o que ele me disse, qual é a diferença então? Aí é que eu perguntei, qual é a diferença então? Que essa diferença da Vale, que eles também estão calculando. Quando você vai por tonelada exportada no mineroduto, é de, vamos lá botar hoje, $1 por tonelada exportada. Quando você vai para a ferrocarrilho, estou falando, o trem para a nossa ferrovia, é $15 agora por tonelada, ou seja, 1 para 15. Então ele disse, mesmo que eu aqui diminua em 1 bilhão e 200, eu vou ganhar na escala que eu tenho diminuição do transporte do meu minério e o outro vai pagar. Então, neste caso, especificamente da Bamin, claro que eles estão analisando quanto por tonelada, o impacto disso, quantos milhões que tem a jazida de exploração, a dívida consolidada que eventualmente tenha a Bamin, eventuais passivos, negociar o ativo e prospectar isso em relação
o mercado de commodities de ferro globalmente. Eles vão analisar a saturação ou não desse mercado. Mas eu penso que a viabilidade é grande, o governo federal está devidamente empenhado, devidamente envolvido, e eu acho que tem a solução. Parar não parou, ela está na manutenção. Obviamente que o desejo nosso era que avançasse, diminuir o número de trabalhadores, demitiu, que é um problema que nós enfrentamos, mas eu tenho a crença e trabalho para isso, e o que eu recebi alvissareiramente de notícias foi de que essa retomada, talvez com o novo acionista, seja... E aí, na minha opinião, é a única solução. No governo da presidente Dilma, solução. Ela não excluiu a ZPE de Ilhéus das prioridades do país? Mas tem um debate que está sendo no Congresso Nacional encampado, no Ministério, no MIDIC, inclusive, tem um problema, porque aí não é a presidente Dilma, é o Sul e o Sudeste. Não querem zonas de processamento de exportação. Mas foi ela a presidente. Mas ali... Claro que ela sofreu uma pressão grande. Sofreu pressão e acabou cedendo. Mas elas tiveram o prazo elastecido. Um prazo. Tanto que a nossa teve um prazo elastecido. Agora está vivendo um outro problema. Está vivendo outro problema com uma outra característica. Nova pressão do Sul e Sudeste para que haja a supressão dessas zonas de exportamentos. Mas eu acho que o governo Lula vai conseguir encontrar um acordo ali para a manutenção daquelas já pré-existentes. E aqui é pré-existente a Dilma. Portanto, Manaus é pré-existente a Dilma. Então, essas zonas têm importância na relação comercial entre o nosso país e outros países importantes que tem, como China tem. E aí? Como é que nós vamos fazer nessa relação comercial? Não, a China é que mais tem. Que mais tem. Então, como é essa relação comercial? Como é que vai se dar? Uma ZPE em cada esquina. Cada esquina. E olha que é a segunda potência econômica global. A segunda potência econômica global. Então, nós precisamos compreender, enquanto país, qual é o Plano Nacional de Desenvolvimento que nós queremos. Quais são os desafios que estão colocados para a soberania do nosso país. E como nós vamos a esta fase, eu diria a você, estamos vivendo uma fase de uma inteligência artificial, dar um passo à frente com inovação, com renovação, numa transição energética. O Brasil tem uma enorme janela de oportunidade na transição energética. Nós já somos o país com mais de 60% de energia renovável no mundo. Enquanto o mundo tem prospecta para 30%, nós estamos aqui já avançado. Para 30%, 40%, 50%, nós estamos avançados. Em relação à Rota 2030, de transição energética, diminuição de carbonos, os carros, por exemplo, elétricos, só agora 138 bilhões, o Brasil está avançado. Então, o Brasil tem janelas de oportunidades no seu plano de desenvolvimento nacional para a garantia da sua soberania, e a sua soberania nacional tem, na minha opinião, condições extraordinárias, possibilidades extraordinárias para que a gente possa crescer de modo muito pujante e de modo muito sustentado. Então, eu penso que são desafios que estão colocados para todos nós, e que isso tem impacto em Ilhéus. Tem. Diretamente em Ilhéus. Eu estou falando isso, mas as pessoas acham que não tem impacto em Ilhéus. Porque se muda, por exemplo, a política nacional minerária, se você muda isso, tem impacto na cidade de Ilhéus. Porque nós temos aqui a expectativa, na mina de ferro, trazer todo via o Porto de Ilhéus, nos transformar num polo de logística para que Ilhéus cresça. A gente ganhe também aqui uma empresa que possa agregar valor ao produto, não só exportar a commodity de ferro, mas fazer a pelotização, fazer placas de aço, etc. Tem uma siderúrgica que pode ser uma saída. Então, tem que pensar Ilhéus, grandiosamente, no contexto nacional, no contexto da política de desenvolvimento do próprio Estado. Querido Bebeto, muito obrigado, pela sua participação aqui em nosso programa, meu amigo. Eu que agradeço a você, meu caro Vila, dizer da minha alegria de retornar aqui. É um desafio, nós vamos enfrentar. Aí faltam pouco mais de 40 dias para o povo de Ilhéus decidir o certame do dia 6, tá certo? É um certame eleitoral que não tem a ver com os olhos, não tem a ver com a beleza, mas tem a ver com os compromissos que cada um tem de trajetória e do que apresentou à cidade. Eu sugeriria, inclusive, aos nossos ouvintes, à população de Ilhéus, que para melhor juízo sobre quem é quem neste processo eleitoral, se valesse dos programas de governo que cada um apresentou e que está no site do Tribunal Eleitoral. Entra no site, busca Ilhéus e vê o que se apresentou como programa de governo. Obviamente que o nosso programa de governo, ele vai desde a gestão até o controle
o cuidado com a nossa gente, eu falei alguns temas aqui, com o meio ambiente, com a cultura, retomar a política cultural do município de Ilhéus, com o plano municipal de mobilidade da nossa cidade de Ilhéus, né, com valores republicanos nos atos e práticas do governo que tem a ver com ética, com controle social, com responsabilidade da nossa gente, com o desenvolvimento econômico da cidade de Ilhéus. Olha, a cidade de Ilhéus, nós temos um PIB per capita de 30 e poucos mil. Mas quando você analisa esse PIB per capita em relação às condições socioeconômicas da cidade, é desastroso. Nós temos um PIB bruto da ordem de quase 5 bilhões de reais. É uma renda per capita de 30 e poucos mil reais, 36, 37 mil reais. Você olha o orçamento da cidade de Ilhéus, quase 800 milhões de reais. Mas quando você contrasta isso com a eficiência do atendimento à população a partir dos serviços, você verifica, portanto, que 40% dos lares da cidade de Ilhéus, 40% da população vive uma situação de pobreza, recebendo meio salário mínimo. Quando você olha os morros da cidade, esse atendimento, o aumento da arrecadação própria não foi para investimento. E a gente há de cobrar, para onde foi esse investimento? Deveria ser para recuperação de áreas degradadas, investimentos para combater ali a urgência e emergência dos morros que, quando vem a chuva, cai, fazer uma recuperação com geomanta, que é uma técnica construtiva que o mundo, que o Brasil faz, Salvador faz, e você dá segurança à população. Tanto este programa de governo do nossa candidata, Adélia, é um programa de governo robusto, que pensa a cidade a partir da nossa gente. Foi uma escuta ativa e colaborativamente nós traduzimos isso num diagnóstico, mas também apresentamos novas realidades a partir dos dados. E Ilhéus, você pega o setor econômico, você não tem um dado desagregado da participação de cada setor da atividade econômica na formação do PIB. Quanto o comércio contribui para a formação do PIB bruto da cidade de Ilhéus? A indústria contribui com quanto? Você pega o turismo, contribui com quanto? São dados que a cidade precisa ter. Se nós queremos disputar grandes e importantes investimentos, nós precisamos primeiro nos preparar, saber o que nós queremos. Em infraestrutura, em saúde, em educação, não dá para continuar dos votos que está. Então, eu só lhe dou alguns dados e informo a nossa população que, de modo consistente, o nosso programa, que tem como candidata a Adélia, ele traduz isso numa linguagem fácil, acessível, em números, mas capaz de demonstrar aquele que efetivamente está preparado para que a gente possa dar um passo à frente nessa cidade de Ilhéus e que a gente possa mudar uma chave para um futuro melhor. Forte abraço, amigo. Bati um papo com Bebeto Galvão, vice-prefeito de Ilhéus, ex-deputado federal e senador suplente da República. Vamos para o apoio, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações. Eu vou bater um papo com Osmar Nogueira, presidente da PPI-PLB.